Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. E no vídeo de hoje eu vim com um conteúdo bem diferenciado para vocês, decorrendo do que eu já vim trazendo para vocês nos últimos vídeos, que é falar um pouco mais sobre leitura e alguns livros que mudaram a minha vida, tanto financeiramente, como eu visualizo o mundo, como eu visualizo a vida e, logicamente, a minha evolução ao decorrer dos anos. Diferente de muitos vídeos de livros nesse quesito, eu não vou trazer só livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, que a maioria das pessoas trazem, porque eu acredito que cada livro que você lê, ele vai te ensinar alguma coisa, dependendo do livro que você estiver lendo, sendo ele autoajuda ou não. Então, nessa minha lista de 5 livros, tem um livro que é de autoajuda, tem um livro de finanças também, mas os outros não são especificamente sobre isso. Então, são livros que, mesmo não sendo da categoria, me ajudaram muito a evoluir mais na minha vida. Então eu tentei fugir um pouco mais desse estereótipo para ficar algo mais interessante para vocês, tá? E para vocês terem um contexto, antes de eu começar a ler, eu não era um leitor, né? Na verdade, eu não lia nenhum livro por ano, até os meus 16 anos de idade ali, eu praticamente não lia nada, porque eu não gostava mesmo, né? O que eu lia eram livros que a escola obrigavam a ler para fazer prova, por exemplo. E aquela questão, você fazer as coisas obrigada, você acaba não desenvolvendo nenhum tipo de gosto por aquilo. E era o que acontecia comigo. Eu lia livros obrigado, livros que eu não gostava, e eu acabava dizendo para mim mesmo que eu não gostava de ler. Porém, aos meus 16, 15 anos, eu decidi começar a ler, que na época era pandemia, eu estava com muito tempo sobrando em casa, e eu falei, vou tentar desenvolver esse hábito. E ali começou a minha jornada com a leitura. Tanto que no primeiro ano que eu comecei a ler, se eu não me engano, eu li coisa de 30, 40 livros no ano. Então, para quem não lia nada, para esse número, realmente foi um número bem assustador. Hoje em dia, infelizmente, com a minha rotina, faculdade, treino, trabalho, eu acabo não tendo tanto tempo para ler, porém, sempre que eu posso, eu tento estar desenvolvendo esse hábito. E aí, partindo já dessa ideia do primeiro livro que eu li, que me fez desenvolver esse hábito, o primeiro livro que eu vi foi esse aqui, Harry Potter. E não especificamente só o primeiro livro, mas a saga inteira de Harry Potter. Foi uma saga, um livro que me abriu as portas para a literatura, para a leitura. É uma saga que eu assisto desde menor, sou muito fã, já vi várias vezes o filme. E aí, esse livro em específico, vocês podem ver, ele tá até um pouco mais surrado, um pouco mais antigo, até a coleção, a primeira coleção que lançou de Harry Potter, porque foi uma saga que a minha mãe comprou quando ela era mais jovem, pensando já em dar esse livro para mim começar a ler e desenvolver isso daí. E realmente aconteceu. Eu comecei a ler Harry Potter, gostei muito. Na época, se eu não me engano, eu lia coisa de 100, 150 páginas por dia, porque eu estava fissurado na história, porque realmente é muito diferente dos livros, dos filmes, tem muito mais conteúdo. E aí, ali eu comecei a desenvolver um pouco mais o meu gosto pela leitura. Tanto que depois de Harry Potter, eu li, se eu não me engano, Percy Jackson, li os 10 livros, Percy Jackson e também Heróis do Olimpo, que são 10 livros no total, e também fissurado na leitura e consegui desenvolver um pouco mais. E aí esse é o primeiro livro mais importante da minha vida por conta de ele ter me iniciado, e como eu falei, não é um livro de autoajuda, é um livro de história, é um livro de ficção que mudou a minha vida para sempre. E aí a gente pode partir para o nosso segundo livro, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu já vim com muitos vídeos aqui no canal de Reels, de Stories, Stories não, de Shorts, aqui no canal, no meu Instagram também, sobre ele, 15 dias para mudar a sua vida com Quem Mexeu no Meu Queijo. Porque esse livro aqui é maravilhoso. Foi um livro que eu também li nessa época, que a minha mãe me recomendou, que foi um livro que ela leu quando ela começou a trabalhar, que o gestor dela, se eu não me engano, deu esse livro para ela ler. E foi um livro que mudou a perspectiva dela sobre como ela poderia ter um crescimento na própria vida. E aí ela me deu esse livro para ler. E ele também realmente mudou a minha perspectiva. Hoje eu já li ele mais de 4 vezes, Vocês podem ver aqui, ele é um livro bem curtinho. Se a gente abre aqui, é um livro com textos grandes, Tem também imagens durante o livro. Então ele é bem curtinho, você lê em um dia só se você quiser. E eu já li mais de 4 vezes. Eu li a primeira vez quando a minha mãe me deu o livro. Depois eu li mais uma vez para mim entender algumas coisas na minha vida. Depois eu entrei na faculdade, meu professor de administração recomendou esse livro, eu já tinha lido, aí eu decidi ler novamente, porque na prova ele solicitou conteúdo desse livro, para vocês terem uma ideia. Então,
Parece um livro bobo, né? Você fala, pô, quem mexeu no meu queijo? Parece um livro infantil, mas ele te passa um conhecimento muito legal sobre medo. Ele te ensina que se você fica muito preso à zona de conforto, se você fica muito preso ao medo de fazer as coisas que você deve fazer para evoluir, você provavelmente vai ficar estagnado, vai ficar doente onde você está e você nunca vai ter uma evolução interessante. No livro em específico tem 2 personagens principais, um que decide deixar o medo de lado e fazer o que tem que ser feito, e o outro que não faz isso e fica lá estagnado onde ele está. E, logicamente, o cara que teve a coragem de ultrapassar o medo teve um resultado muito melhor no livro, teve uma vida muito mais feliz ao final do livro, e até no final ele cita, né, que ele sonha que o amigo dele também, em algum momento da vida, decida deixar o medo de lado para acompanhá-lo. Então, o livro te passa muita coisa. Nesse caso, eu estou trazendo a questão do medo, mas ele ensina muitas outras coisas também. E lógico que a experiência vai ser diferente para cada pessoa, né? Dependendo da situação da tua vida no momento, tanto que eu já li 4 vezes em momentos diferentes e cada momento eu aprendi coisas novas. É muito parecido com o Pequeno Príncipe, né? Por exemplo, que você lê várias vezes e pega vários conhecimentos em determinados momentos. E para cada pessoa vai ser diferente. Então é um livro que eu recomendo muito, é muito curtinho de ler e com certeza vai te dar um insight, alguma mudança aí para a tua vida. E aí o terceiro livro é Os Axiomas de Zurich, que é um livro, se eu não me engano, foi o primeiro livro de finanças que eu li depois que eu comecei a estudar mercado financeiro. Na época eu só estudava vendo vídeos no YouTube e lives no Instagram, que eu já citei várias vezes, né, para vocês, das lives do Primo Rico. Quem quiser, eu vou deixar até o vídeo aqui em cima sobre o vídeo de finanças que eu trouxe para o canal. Mas esse livro aqui especificamente, ele não fala necessariamente sobre gestão financeira. Ele fala muito mais sobre carteira de investimento. E nessa época que eu estava começando a aprender, foi um livro que o meu padrinho me deu, muito legal, ele leu quando era mais jovem também, e eu considero meu padrinho uma pessoa muito bem sucedida na carreira dele, então foi um presente muito legal que eu gostaria de ler rapidamente. Aí eu peguei, me deu rapidamente, já comecei a ler, e ele me mudou um pouco a mentalidade sobre como eu investiria o meu capital. Na época eu nem investia ainda, né? Eu tinha 16, 17 anos, não tinha conta em corretora, mas ele me abriu a mente sobre uma boa carteira de investimentos, principalmente na parte de diversificação, né, que ele bate muito nessa tecla. Para quem nunca leu o livro, é um livro que fala sobre como os investidores suíços investem os seus capitais, né, investem o seu dinheiro. E todo mundo sabe que os bancos suíços são os melhores do mundo, então aprender com quem sabe, né? E no livro ele fala muito e bate muito na tecla que você não pode deixar os seus investimentos tudo numa cesta só. Então você tem que diversificar tanto em grandes e pequenas empresas, em setores diferentes, em ramos de investimentos diferentes, e isso abriu muito a minha cabeça antes mesmo de eu começar a investir. E hoje é um dos pilares que seguem um bom resultado para a minha carteira de investimentos. Então quando estamos em um momento de queda em algum dos ativos, o outro está subindo e está segurando a carteira. Em outro momento, esse volta a subir, o outro acompanha e eu lucro muito mais. Então, a estruturação da minha carteira é voltada totalmente para essa diversificação que eu aprendi nesse livro. Então, mudou totalmente a minha vida financeira e também os resultados que eu obtive com os meus capitais investidos e aportes mensais. O quarto livro que a gente vai falar é um livro do Paulo Coelho, que é Verônica Decide Morrer. Esse livro aqui, se eu não me engano, eu já li 2 vezes, ou 3, eu não me lembro muito bem, mas é um livro fantástico. É um livro que ele mexe com a tua mente, porque ele fala de coisas muito profundas. Né? E de novo, é aquilo que eu falei, não é um livro de autoajuda, mas que te traz uma mudança de vida muito grande, se você entende o que o livro está querendo passar para você. Tanto que esse livro foi um livro que eu fiz até vídeo no meu canal anterior de livros que eu fazia nessa época sobre ele. E nessa época eu só trazia livros que eu achava totalmente acima da média para o canal. Então para vocês verem que até nessa época eu já tinha essa mentalidade referente a ele. E aí, ao decorrer dos anos, eu li mais de uma vez. O livro fala sobre a Verônica, que é a protagonista, e ela decide, por inconstâncias da vida, né, pela tristeza que ela segue na vida dela, o suicídio. Né? Então ela acaba ali tentando se matar no livro, e ela não consegue, né? Ela toma os remédios e ela simplesmente não consegue. E ela é jogada em um sanatório pelos familiares dela. E aí, dentro desse sanatório, ela conhece um homem dentro
né, da hospedagem que ela estava. E esse homem ensina para ela muitas coisas. E uma das coisas que ele ensina é que a vida ela só é feliz quando você entende que cada pessoa é diferente. Então, a partir do momento que você tenta ser feliz, balizando as suas decisões e os seus resultados na vida do outro, você provavelmente vai ser muito infeliz, que é o que aconteceu com a Verônica e fez com que ela tentasse o suicídio, né? E lá dentro do sanatório ela entendeu que cada ser humano tem a tua própria loucura. E aí, no caso, a loucura que a gente está falando é aquilo. Para mim, o que eu faço não é loucura, mas para os que vêm de fora é uma loucura. Da mesma forma que eu visualizo o que os outros fazem, para mim pode ser loucura, mas para eles não. Então cada pessoa tem esse pingo de loucura de si mesmo para fazer o que acha certo, e isso é o que faz as pessoas serem felizes. Então se você for levado pela opinião alheia, pela opinião dos próximos, e acreditar que o que você acredita não é válido, você provavelmente vai ser uma pessoa infeliz e pode chegar até no caminho que a Verônica decidiu levar, né? Tanto que o livro se chama Verônica Decide Morrer. Só que ao final do livro ela vê que a vida é muito mais interessante, muito mais bonita do que parece, quando ela começa a pensar um pouco mais em si mesma e ignora a opinião alheia, ignora o que os próximos acham sobre ela. Então esse é um livro muito interessante, é um livro muito importante para mim, que mudou a forma que eu me visualizava, né? A forma como eu agia perante ao mundo, e aprendi que eu devo ser eu mesmo em qualquer situação. Então é um livro também muito importante para a minha evolução. E para fechar, o único livro, quer dizer, o único não, porque o Quem Mexeu no Meu Queijo pode ser considerado autoajuda também, mas o último livro, que é um autoajuda autodeclarado, é Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui é outra parada. É um livro muito, muito, muito diferenciado. Tem outros, né, nesse ramo que falam muito, que é de Napoleão Hill, né? Mais Esperto que o Diabo. Qual é outro? Deixa eu ver se eu vejo ali na... Quem Pensa Enriquece, isso, tinha esquecido o nome. Mas esses livros me impactaram, mas não me impactaram tanto quanto esse livro do T. Harv Eker, que é insano. Ele tem um conhecimento diferenciado, ele é um cara que tem muita experiência em negócios. Só que o que ele mais me ensinou dentro desse livro foi sobre psicanálise, pelo incrível que pareça. No livro ele fala muito sobre como a nossa mente funciona com padrões que são desenvolvidos logo quando a gente é muito pequeno. Então a gente aprende com nossos pais, esses aprendizados são colocados na nossa cabeça e muitas vezes na nossa fase adulta nós desenvolvemos coisas, fazemos coisas automaticamente por esses aprendizados. Isso pode ser coisas boas e pode ser coisas ruins. Ele até cita no livro que em determinados momentos da vida dele ele tentava seguir bons resultados na carreira dele, mas ele meio que fazia a mesma coisa que o pai dele sempre fazia, e ele sempre se dava mal. E quando ele entendeu que ele estava fazendo a mesma coisa que o pai dele fazia, que sempre fez ele levar ele pro buraco, ele entendeu que ele tinha que mudar. E aí, quando ele começa a seguir um caminho mais interessante, pensando nisso, um caminho próprio, ele começa a ter resultado. Então, muitas vezes, nós fazemos coisas automaticamente, que nós não percebemos, porque está enraizado no nosso subconsciente, que a gente não tem esse acesso, mas quando a gente começa a entender um pouco mais do nosso passado, começa a pensar um pouco mais sobre o que a gente aprendeu quando era mais novo, nós conseguimos nos desvencilhar dessas correntes, né, do passado, vamos dizer assim. E isso muda o jogo, porque às vezes você aprendeu uma coisa com o teu pai, com a tua mãe que é errado, que pode te prejudicar na evolução. Uma coisa muito comum no Brasil é, por exemplo, ver os pais usando muito cartão de crédito, gastar muito dinheiro, receber para gastar, nunca guardar nada, e você ser a mesma pessoa, ser igual a eles. Só que você entendendo que você pode seguir esse mesmo caminho, você pode tentar buscar um caminho diferente, melhor para você, um caminho talvez de poupança, de investimento, para ter uma vida financeira mais estabilizada. Então, o livro não me mostrou muito sobre dinheiro e finanças, mas sobre psicanálise, que também é um conceito hoje que eu defendo muito qualquer pessoa estudar, que ajuda muito na evolução própria. Tanto que o nome do livro é Segredos da Mente Milionária. Então, nem só de dinheiro o milionário vive, né? O milionário, ele tem, logicamente, muitas outras skills que as pessoas comuns não têm. E eu, pelo menos, acredito que uma delas seja entender a própria mente. E o livro me ajudou muito nisso também. E para finalizar o vídeo, né, dando assim uma conclusão, são 5 livros, como eu falei, que não são especificamente sobre autoajuda,
mas todos eles trouxeram uma mudança muito significativa para minha vida. Harry Potter me ensinou a ler, me ensinou que a literatura é legal. Quem Mexeu no Meu Queijo ensinou a não ter medo dos desafios. Verônica me ensinou a ser eu mesmo. Então, todos os livros me passaram conhecimentos que mudaram a minha vida, mudaram os meus resultados e que me trouxeram aos dias de hoje, aos resultados que eu tenho, a minha vida cotidiana, que eu particularmente considero muito acima da média. Então, deixa nos comentários os seus top 5 livros, os livros que mudaram a sua vida também, que eu vou gostar muito de ler. Se você já leu algum livro desses, deixa a sua opinião sobre eles também, que eu vou adorar ver a opinião diversa de cada leitura. E é isso, deixa o seu like, comenta, compartilha com aquele teu amigo que talvez não leia, mas precise iniciar esse novo hábito. E se inscreve no canal para vídeos semanais. Valeu, falou!